da fala. Com certeza, as questões foram realmente Verdade. foram esclarecidas. Mas Legal. aí, ouvir um pouco mais os colegas para a gente ampliar o debate. Isso. Só a proposta, né? Alexandre fez a proposta, e a Flávia e o Geide, né? Para vocês trocarem figurinhas aí, né? Para um trabalho colaborativo, já trocaram os e-mails, né? Ou já trocamos, ainda bem que deu tempo de pegar isso, né? A gente até trocou os e-mails e é legal. Gente, interessante, né? A gente está no mesmo estado, Bruno, e a gente tem pessoas em comuns, né, gente? Mas eu não tive contato, né, com você. E aí, agora que eu estou no Instituto Federal, eu vi que você falou da questão histórica que eu trouxe e tal, porque, digamos assim, minha escola de formação é educação ambiental, né? Eu sou de formação inicial pedagoga e depois fiz biologia. Mas eu pesquiso na educação ambiental. Então, quando eu fui trabalhar no IFES, eu fui trabalhar com as licenciaturas. E aí eu fui a professora, né, virei, né, como diz, a professora de metodologia de ensino de ciência, por conta da graduação na biologia. Acabou sendo por isso daí. Aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou trabalhar? Aí eu ficava pensando, né, que eu acho que é um pouco a pergunta que a Clara trouxe. Bom, eu vou pensar na minha formação, quando eu era pedagoga, o que eu queria, e que eu vi que teve uma lacuna, que talvez também fosse algo novo, né, para a professora também que estava dando na época. Eu fiz a graduação, toda a minha trajetória na UFES. E aí eu fui montando o componente, né, curricular, na verdade. Então, eu também fui aprendendo. E como eu sou assim, nesse ponto eu sou bem cartesiana, né, como o povo fala, eu quis entender essa história do ensino de ciências, né? Então, eu fui estudando sobre essa história do ensino de ciências. E eu falei assim, gente, isso é muito bacana, porque se eu vou... isso eu não tive lá na minha graduação, e faz falta, porque é um pouco do trabalho, né, que a Clara estava falando, que eles estão fazendo lá na Universidade né, na UFPA, que esse aluno na graduação ensinar práticas, ensino por investigação, né? Enfim, alfabetização científica, outros tipos de metodologias, que não seja uma metodologia mais tradicional dentro do ensino de ciência, para mim, ele foi muito relevante, né, dentro da graduação com os meus alunos, porque esses alunos serão futuros professores, serão futuros pedagogos, né, que vão orientar professores. Então, se eles conhecem uma outra forma de se conhecer ciência, se construir o conhecimento, fica muito melhor, né, para poder se trabalhar, porque eles conhecem o que eles vão ensinar, ou orientar, né, no caso de um pedagogo, né, que está ali junto com o professor. Então, essa ideia aí da história, né, de trazer o ensino por investigação na graduação, surgiu justamente porque eu estou trabalhando com formação de professores, né? E aí, gente, eu estava comentando, acaba assim, eu conheço muito a Patrícia, a professora Miriam, porque a gente não se encontrou pelos corredores ainda. Então, é um prazer, igual o professor Alexandre, que está no residência pedagógica, né, da gente poder trocar algumas ideias mesmo. É isso. Muito bom, Flávia. Nós somos do mesmo grupo, do LABEC, que eu apresentei, Miriam, Patrícia, Júnia, né? E é muito bacana que você faz esse recorte, que a gente entende como é que, na década que você apresentou da desenvolvimento tecnológico, 50, 60, você tem um em si, muito nessa perspectiva do método científico, de formar cientistas, e nos anos 2000, nessa perspectiva de formação para a cidadania, a gente aproximando em si de uma concepção de envolver os sujeitos no agenciamento epistêmico, numa aproximação com a cultura científica, mas reconhecendo a cultura escolar e a produção desse hibridismo, né, da cultura científica e da cultura escolar, que é a cultura científica escolar por meio do ensino por investigação. Então, é muito importante isso. E muito bacana isso ser discutido num curso de pedagogia, né? Então... Hein, gente? Inclusive,
Eu fiz um curso agora, terminei semana passada com o pessoal do Science School, vocês devem conhecer, né? O Luiz, Gustavo, né? Um pessoal bem bacana, Mariana, ciências e pedagogas. Eu falei assim, ai, gente, vou falar com a Patrícia para a UFES, a gente, porque eu achei tão legal, justamente porque no curso de formação, né? Eu vou pensar na pedagogia. Às vezes falta esse diálogo, né? Eu não sei como é que tá. Eu acredito que na UFES agora não, porque vocês estão com um grupo bem bacana lá na UFES, de ensino de ciências. Mas lá no início, né, da minha formação, eu ficava pensando nisso. Eu falei, gente, não, hoje tem uma outra discussão, é um outro cenário. Eu acho bem bacana. Aí eu pensei, até terminei o curso agora no sábado, eu falei, eu vou entrar em contato com Patrícia e com Miriam, e vou perguntar o que o pessoal da UFES está pensando, se tem algum curso que eu quero continuar aprendendo, estudando, que, olha, está sendo uma experiência muito rica trabalhar dessa forma com a pedagogia, tá? Eu estou gostando muito. E necessária também, Flávia, né? Só queria fazer uma contribuição para a Flávia, porque Olá, tudo bem? Nos cursos de pedagogia, a gente vê, por exemplo, o ensino de ciência nas séries iniciais, assim, é muito complicado, porque a maioria das professoras e professores, eles não dominam o conteúdo de ciências, eles têm muita dificuldade na hora de ministrar os conteúdos de ciências, né? A gente discute isso, né? Muito aquele foco do português, matemática. Então, isso é muito importante, a gente começar a olhar a formação inicial dos professores no âmbito do ensino de ciências também nos anos iniciais, porque como a gente, por exemplo, física, química e biologia é do ensino médio, né? Aí a gente, vamos atuar no ensino médio. Não, porque o aluno chega no ensino médio defasado. Ele chega com muitos problemas, e esses problemas é lá dos primeiros ciclos da escola, entendeu? Então, eu achei muito relevante o seu trabalho dentro do âmbito de pedagogia, né? Até porque para mudar essa visão dos pedagogos de que o ensino de ciências ele é secundário, né? Ele não é tão importante quanto português, matemática, ou isso e aquilo outro. Então, achei muito show de bola. Eu tô ainda caminhando, né? Aí eu acho que agora eu vou me aproximar aí com o pessoal da UFES, que eu sei que eles têm um grupo muito forte. Eu fiquei um período afastada de licença maternidade, aí eu retornei ano passado, porque, assim, é tudo novo para mim também, né? Mas, assim, tem sido uma experiência muito rica dentro desse curso de pedagogia, justamente por isso, Clara. Às vezes a gente pensa assim, lá no Fundamental 2, né? E no Fundamental e no ensino médio. E acaba esquecendo dessa formação de professores da educação infantil, que trabalha ciências da natureza, né, com as crianças. É importante que elas tenham um olhar investigativo, né? Se o professor consegue ter esse olhar investigativo, ele sabe o que ele está ensinando, fica muito melhor. Ele aprendeu, fica muito melhor em ensinar, né, para esses alunos. Agora, o que a gente observa também? Porque lá no componente, eu tenho um momento de fazer um baú de memórias com os alunos da pedagogia. Então, é justamente quando eu pergunto assim, como foi o ensino de ciência para você? Aí eu peço que eles escrevam mesmo, né? Um relato mesmo de experiência. Aí aquelas histórias que muitos já conhecem, né? A história do feijão, não tinha, ou era desenhar uma árvore com umas maçãs, tinha umas coisas assim, né? Da formação inicial desses professores que estão lá, né? Desses graduandos. Aí lá pelas tantas do componente, eu pergunto para eles assim, agora nós vamos entrevistar um professor lá da educação básica, e entender como é que ele está trabalhando as ciências, né, dentro da sala de aula. Eles vão lá, fazem e trazem esse feedback. Então, assim, a gente está caminhando ainda devagar. Gente, a turma de pedagogia ama as práticas experimentais. Eu sei que o ensino de investigação não é só prática investigativa, não é só prática experimental. Mas quando chega nessa parte, por conta da própria, eu acho que eu posso dizer isso, né, a deficiência mesmo na formação, né, deles, formação da educação básica mesmo, tá? Eu estou falando.
desse conhecimento básico, eles ficam encantados. Entrar no laboratório, ver um artrópode, ver um microscópio, como que é. Aí eu peço, né, que a turma faça experimento de baixo custo, então eles vão atrás. Olha, tem sido uma experiência, assim, é um componente que eu amo trabalhar. No início eu fiquei meio assim, né, primeira vez, mas agora eu só quero para mim, né, como diz, eu amo trabalhar. Realmente eu estou muito encantada com as turmas da pedagogia, né, que é essa minha experiência. Que bom. Eu tenho uma referência para você que eles trabalham, tem 2 artigos que trabalham exatamente isso, só que na Espanha, né? É do Jesus Ángel Menezes Vilagrã. Esse cara, ele é sensacional, né? Só você jogar lá Vilagrã e vai baixar os artigos dele dessa experiência que ele fez na pedagogia, né? Que é no curso de pedagogia lá na Espanha. E ele trabalhou isso por 3 disciplinas. Foram 4 disciplinas. Uma no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. Então, é uma pesquisa riquíssima de detalhes, porque foram 4 disciplinas trabalhando nesse âmbito. Eu acho que vai contribuir muito aí com a sua pesquisa, e é isso. Quanto ao Geide, né, eu queria agradecer, né, pela avaliação que ele fez no meu trabalho, e queria só contribuir no sentido de que ele falou dessa visão muito deturpada que os próprios professores das universidades têm dos alunos de graduação em física, química, biologia, que mesmo na licenciatura, nos cursos de licenciatura, seja química, física e biologia, os cursos eles são extremamente bacharelizados. Ou seja, você tem uma licenciatura, mas você tem 5 disciplinas ao longo do curso que vai trabalhar metodologias, abordagens, que é a formação específica, né? Formação pedagógica mesmo. E o que acontece aqui na UFPA é bem complicado, porque a gente enfrenta, esse é o projeto piloto que começou em 2017, e até hoje a gente enfrenta a resistência da faculdade, de professores da faculdade, que acham que a gente está enrolando os alunos. A gente não quer dar aula, a gente está só, como é que diz assim, só enrolando, né? Para não dizer outras palavras piores. E isso é muito difícil para a gente, porque a gente tem essa vontade de trazer, né, essas coisas, mas a gente enfrenta muita resistência dos professores, né, de dizer que isso é uma perda de tempo, que isso não forma aluno, que aluno tem que saber fazer conta, que aluno tem que saber abrir uma integral tripla, se ele não souber o que é uma equação diferencial de segunda ordem, é uma perda de tempo, e tudo isso. Então, isso na licenciatura, né, Clara? Na licenciatura. Só uma pergunta, Clara, só para saber, porque eu não conheço. A licenciatura aí, ela é dentro do departamento de física ou na faculdade de educação? De física. É dentro do departamento de física. Isso. E aí a gente enfrenta, Bruno, uma dificuldade muito grande, que é a gente não ter professores que têm formação no ensino de física, no ensino de ciências. Como na UFES está tendo um grupo bacana agora, né? E na USP também já é referência há muito tempo. Mas aqui na UFPA a gente tem um doutor em ensino. De 46 professores da Faculdade de Física, tem formação em doutorado em ensino. E o resto, como a minha orientadora, a professora Silvana, são pessoas que migraram, que eram da área de pesquisa aplicada ou física teórica e migraram para a área de ensino. Então, a gente tenta há muito tempo trazer um doutor em ensino, mas a gente também leva puxada de tapete e a gente não consegue trazer doutor em ensino e tal. E são muitas realidades que fazem do nosso trabalho, né, ser assim
vamos dizer assim, um destaque aqui na nossa região, porque aqui na região norte a gente não conhece nenhum trabalho que não chega para a gente, nenhum trabalho assim. Né? A gente só tem os polos, né, de mestrado profissional, mas no ensino de graduação, para chegar, para mudar essa visão, como o Geide falou, é muito difícil. A gente enfrenta muita resistência, mas a gente... Né? Desculpa te interromper, Clara. Não, mas eu só ia dizer o seguinte, é porque se você pensar o processo de interiorização dessa discussão é muito recente, né? Flávia estava falando do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Mas se você pensar, refletir, que os institutos federais, essa tentativa de levar essa educação, né? Essa questão das licenciaturas, de ampliar esse acesso ao ensino superior também, interiorizar esse movimento, sair desse eixo Rio, São Paulo, BH, né? Esse é um movimento muito recente, nós temos menos de 10 anos, né? Me parece que foi a primeira vez que aconteceu um IMPEC na região Nordeste, foi ano passado, né? Foi em Natal. Então, quer dizer, esse processo, mas é um processo que realmente envolve luta, envolve essa busca mesmo, né? E infelizmente, as realidades dentro das universidades federais têm um pouco dessa coisa política, né? As relações humanas são políticas, né? E onde o lugar em que você está te dá ou não voz, infelizmente, né? Agora, desculpa, é porque o Alexandre, acho que o Alexandre ia chamar agora para o terceiro Enem que acho que ele ia falar agora, né, Alexandre? Que vai ser aí em... Como é que é? Campina Grande. Vai ser em Campina Grande, agora em julho do ano que vem? Não, vai ser em Vitória. Meu Deus, não coloque isso nas costas. Deixa eu respirar do EPF, né, Bruno? Pois é, imagina. Mas a gente tem que contar com quem é experiente, né? Com quem tem... Eu quero agradecer, assim, eu gostei muito das falas de vocês e a minha apresentação foi no período da manhã. Agora eu vim ver essa questão da formação de professores e a interface com o ensino por investigação. E as falas de vocês foram fantásticas. Eu acompanhei mais a Flávia, o Geide, a Clara. O que a Clara está falando agora bate com o que acontece aqui na Federal de Campina Grande. Então, vem um grupo da Federal da Paraíba, que fica em João Pessoa. João Pessoa fica 1 hora, mais ou menos, daqui, bem perto. Só que eles trazem essa influência. E essa influência eu sentia também na graduação. Eu fiz em São Carlos. Depois acabei me afastando, fui fazer o mestrado e o doutorado já com mais idade. E grupos estabelecidos, como acontece na região sudeste, é difícil mesmo. Como o Bruno, no interior. Né? Então, aqui a gente tem um grupo forte na Federal do Rio Grande do Norte, tem um grupo que está se estabelecendo em Caruaru, da Federal de Pernambuco, tem na Bahia, mas eu acho que fica nisso. Aí tem pessoas soltas. Então, tem gente aqui na UEPB, na Federal da Paraíba, tem gente solta em Sergipe, tem gente solta em Ceará, tem a Clara aí no Pará, que eu nem sabia. E o que eu penso é que de realmente fazer um trabalho colaborativo. Porque tem um departamento que eu trabalho, são 34 professores de um departamento e só tenho eu de ensino, com doutorado. E aí tem uma outra professora que me ajuda, mas eu faria com prazer até, voltando um pouco para essa questão do NF, eu faço com prazer e gostaria muito, mas seria um trabalho solitário, né? E eu acho bacana, inclusive, fazer para cá, por exemplo, fazer no Pará, em Belém, eu acho bacana para divulgar, para ganhar força, né? Eu acho muito bacana. Embora o deslocamento de pessoas para cá seja, o volume de pessoas é maior para deslocar para cá, o custo seria maior, né, para as pessoas. É mais fácil a gente deslocar para o Sudeste. Agora, de qualquer maneira, essa interface para Clara, para todos, né, que queiram que a gente pense nesse trabalho coletivo, eu estou aberto, eu estou disposto a trabalhar de maneira que todos ganhem. Tá? E é isso, foi um prazer, Bruno. Foi um prazer, Geide, Clara, Flávia e aos demais. Prazer, Alexandre. Obrigada, Só para Clara também, só para encerrar nessa discussão do processo de formação, eu acho que tem algo que atravessa uma questão identitária. Somos todos professores, né?
Aí o que pesa é o seguinte, a pessoa, de certa forma, compreender que, no nosso caso da física, os institutos de pesquisa são escassos. Mesmo formando em bacharel, eu vou ser professor. Se eu penso seguir essa carreira de pesquisa, porque é na universidade que isso desenvolve. Então, essa cultura da docência, eu sempre falo isso nas formaturas, ela também deve ser articulada ao bacharel, principalmente para pensar, somos todos professores. Não é só o centro de educação que forma o professor, é todo o curso, né? E aí, no caso da UFES, a gente tem um grupo um pouco diferenciado, porque o nosso programa, o PPG em Física, fica no departamento de Física, articulado com um grupo de professores de ensino de Física, né? E eu estou na educação, né? E eu estou nos dois programas, então eu tenho essa vida dupla, mas que se articula, né? Porque não tem como pensar os processos de formação, docência, ensino por investigação, na articulação. Então, passa por uma questão de se realmente, mais do que se tornar-se professor, entender que todo mundo ali é responsável pela formação do professor. Vai ensinar, né? Então, dizer nesse momento. Perfeito, gente. Muito obrigado. Clara, muito obrigado. Alexandre, Flávia, obrigado. Carlos, obrigado por nos acompanhar. Tá? Érico, obrigado pela fala. Juliana. Gente, nós agora, 5h10, eles adiaram 10 minutos lá a abertura da fala final, né? do evento final. Eu estou à disposição de vocês, posso permanecer na sala com vocês, se vocês quiserem continuar discutindo, tá? Devo interromper a gravação daqui a pouquinho. E queria saber, Érica, Juliana, querem falar? Carlos, fiquem à vontade para abrir o microfone e falarem, se desejarem, tá? Muito satisfeito de estar aqui, muito satisfeito de ter revisto o Geide, uma alegria danada. Sempre, Geide, sempre, de verdade, viu? Muito feliz de vê-los, conhecê-los. Você sabe que eu encontrei com você antes, né? Por meio das suas histórias. Você sabe do que eu estou falando. Sei do que você está falando. Emocionante. Eu fiquei emocionado. E com um carinho tão grande que ela teve. Você precisa ver. Foi bonito. Eu fiquei... Maravilhosa, né? Assim, perfeito. Estou apaixonado. Assim, Ela vai estar no EPF. Pois é, vocês, né? Contando essa história. Contando essa história. Pois é. Maravilhoso. Obrigado pelo... Eu tenho que agradecê-la. Eu já agradeci, mas agradecê-la mais pela oportunidade de falar. Carlos, Érica, fiquem à vontade. Acho que queria só contribuir com a discussão, né, da formação de professor. Esse evento está sendo muito produtivo. Além de todas as palestras, as apresentações também dos... Tá, ok. Além das palestras, né, essa apresentação dos colegas também muito esclarecedor para a gente melhorar, né, a nossa metodologia em sala de aula, porque atualmente a gente vê uma necessidade, né, do ensino mais atraente, do ensino ativo, né? Então, assim, são contribuições muito ricas. E eu fico muito feliz de estar aqui podendo participar desse segundo NSI, né, com todos vocês. Então, essa é a minha fala. Acho que eu participei do primeiro, que foi em São Paulo, né, na USP em São Paulo, foi muito bom, né? Estou participando desse segundo e pensei que não ia ter muitas surpresas, mas foi muito bom. A primeira palestra foi muito interessante. A palestra hoje de manhã da professora Saceron, né? Hoje à tarde também foi maravilhoso, né? As contribuições. E assim, eu fiquei nessa sala por causa da formação de professores, né? Eu trabalho no Instituto Federal também, né? Instituto Federal de São Paulo, e sou coordenador da licenciatura em Química, né? No Instituto Federal, no campus Capivari. E eu sou formado na USP em São Paulo, né, em Química, e fiz o bacharel, fiz a licenciatura, e lá eu não sei como é que está agora, né, me formei em 99,
Mas na minha época a gente tinha as aulas de Química no Instituto de Química e as aulas de Pedagogia no Instituto na Faculdade de Educação, né? Então, pedagogia, a didática, a psicologia da educação, essas disciplinas. Então, não tinha comunicação, né? Então, a gente tinha formação bacharelesca, né, no Instituto de Química e tinha as aulas pedagógicas com todos os cursos da USP na Faculdade de Educação. Então, era área de humanas, de exatas, né? A biológicas, todo mundo junto. Então, era um grande problema. Não sei como é que está agora. Nós temos 2 grupos, né? Tem o LAPEC, na Faculdade de Educação, que é com o professor Jordan, e tem o GPEC, que é no Instituto de Química, com a professora Maria Eunice, né? São 2 grupos muito bons de ensino de Química. Mas mesmo assim, ainda tem, na época, né, agora o grupo de educação está crescendo, mas tem bastante resistência ainda, né, na área de educação. E no Instituto Federal tem uma experiência diferente, né? Como o nosso campus é pequenininho, né, a gente consegue juntar, né, os professores de física, de química, de matemática e os pedagogos todos juntos discutindo a formação dos professores. Então, assim, a gente tem uma experiência muito legal no Instituto Federal, né? Que é essa formação de professores e com a nova legislação, né, de colocar os PCCs, né? Então, a prática com componente curricular que provavelmente não funcione direito, pelo menos o que eu ouço nas universidades federais e nas estaduais, não funcionam direito, né? No Instituto Federal, pelo menos no campus Capivari, a gente consegue fazer essa aplicação e tenta incorporar essas novas metodologias ativas, o estudo investigativo dentro da sala de aula. Temos 4 professores que estão fazendo doutorado na Unicamp, em São Carlos, né? E fazem pesquisas com os nossos estudantes dentro do Instituto Federal. Então, assim, e eu estou feliz, né, no Instituto Federal. Eu acho que eu consegui me encontrar, né? Pelo menos aqui tá dando certinho. E aí eu acho que, assim, o Instituto Federal de São Paulo, acho que a gente tem 42 campos. Tem alguns campos que os engenheiros tomam conta e aí tem essa discriminação da licenciatura, né? No Instituto Federal, pelo menos em Capivari, não tem esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa união dos institutos federais com as universidades federais, eu acho que pode contribuir bastante para a formação de professores, né? Que essa é a ideia do Instituto Federal. 20% dos cursos seriam oferecidos na forma de licenciatura. 20% das vagas, né? 20% das vagas serem para as licenciaturas, sim, né? Sim, É que está verdade. na legislação do Instituto Federal. Né? É uma capilaridade. É isso que você falou, né? Às vezes nós temos as vantagens de sermos pequenos, né? Em termos de números. Claro que tem desvantagens, né? Para a gente receber um professor, por exemplo, um código de vaga agora, ainda mais agora, né? Com esse governo, é um parto, né? A gente, aliás, nem sei se parindo a gente consegue receber docente nesse momento que a gente está vivendo, né? Infelizmente, mas mas fora isso a gente tem algumas vantagens, sim, dos institutos de estarmos, né? Essa coisa, para mim o principal é isso, essa capilaridade, né? A gente, por exemplo, eu estou próximo ao FMG, mas estou ali em Betim, né? Que é do lado, é uma cidade do lado ali de Belo Horizonte, mas que tem uma população de quase 400 mil pessoas, né? E não tinha uma universidade pública, agora tem, né? Claro, nós temos as engenharias, mas o próximo que a gente vai abrir lá a gente pretende que seja uma licenciatura em ensino de ciências, né? Mas para isso a gente precisa de mais salas, de mais docentes, coisa que nós ficamos agora aguardando. Pessoal,